Bom dia, gente linda do Instagram. Bom dia. Bom dia. Vamos chegando aqui no Instagram. Essa manhã maravilhosa. Dia de sábado. Dia de live. Bom dia, Emerson. Nossas lives 5 e 7. Lives em que a gente abre lendo um trecho do livro Café com Deus e trazendo uma reflexão aqui para o seu dia. E normalmente um exercício ou algo que tenha a ver com o coach. Eu vou chamar o Emerson aqui, que faz parte dessa turma que está fazendo esses 40 dias de lives. E a Mônica entra um pouquinho depois. Bom dia, Mônica. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. E aí? Ó, a Mônica entrando. Bom dia, Mônica. Não estou conseguindo ver vocês. Tá conseguindo ver? Não. Bom dia a todos que estão entrando por aqui. Bom dia, Sejam mas nós estamos te vendo. Tá bom, tá ótimo. Meu cenário Bom dia. é um dos melhores aqui, mas tudo bem. Para não dar eco. Primeiro Como é que escuro. tá o áudio, gente? Para mim tá bom. Tá. O áudio tá bom. Para não dar eco. Pra mim tá dando eco, mas quando eu for falar, eu ligo o microfone, tá bem? Eu vou desligar agora. Aqui. Então, gente linda, abençoada, bom dia a todos. Nós estamos aqui no 5º dia desses 40 dias de lives, né, para falar sobre renovação de esperanças. Hoje o nosso assunto se chama mudança. E aí tem vários tópicos dentro da mudança para nós falarmos aí. Então eu gostaria de pedir para quem sente aqui no seu coração que alguém, pense agora em alguém em casa que merece ouvir esse conteúdo, que possa estar acordado neste momento. Envia ali um aviãozinho, manda essa live para quem você sente no seu coração que merece ouvir esse conteúdo. Como eu falei antes, a gente vai trazer um trecho aqui do livro Café com Deus e vai fazer uma reflexão profunda sobre mudanças, tá bom? Quem não me conhece, que eu vi que tem pessoas entrando aqui que provavelmente são do Instagram da Mônica ou do Emerson, meu nome é Débora, sou coach integral sistêmica e mentora de mulheres. É isso. Vamos lá, mudança. É contigo, Emerson. E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós estamos aqui, né? Hoje eu estou no AbaFest, tá? Aqui num sítio, né? É um retiro de jovens. A gente veio aqui, estou aqui com o pessoal da minha igreja, tá? A gente veio aqui servir, né? Viemos ontem à noite. Maravilhoso, né? Aqui nos proporciona e todos os jovens, né? E os nossos líderes da nossa igreja, que eu sou da igreja Aba Church. E aí tá aqui hoje, né? A gente viveu toda essa emoção até de madrugada ali com o pessoal. A gurizada está ali orando. Olha só, uma atmosfera totalmente diferente, né? Os jovens estão ali orando, estão trazendo a palavra da Bíblia também no momento deles ali. E eu posso estar aqui, né? Às 5 e 7 da manhã, fazendo esse devocional, né? O Café com Deus Pai, que também temos que honrar o pastor Júlio Rostirola, que escreveu e hoje nos proporciona estar ouvindo um pouco da palavra e de reflexões, como esse livro dele, que a gente recomenda. É um livro muito bom e aproxima a gente cada vez mais dessa conexão com Deus, da nossa intimidade com Deus. Vamos lá? Vou começar então. Você carrega
um grande potencial. A comunidade de Israel, será que eu não posso agir como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias 18:6. Pode ser que você nunca tenha visto um oleiro formando um vaso, mas isto é algo extraordinário. Ele pega o barro sem forma ou potencial aparente, coloca-o na roda e pouco a pouco vai modelando o seu formato. É dessa forma que Deus deseja agir em nós. Quando permitimos que Ele molde nossa vida de acordo com a sua vontade, como no texto que lemos, todos fomos criados por Deus, com um grande potencial. Assim como o barro tem a capacidade de ser modelado pelo oleiro e exercer diversas funções, cada vida é única e tem um propósito excepcional. Entenda que o Pai deseja moldá-lo para que você alcance sua melhor versão e exerça o papel no reino de Deus. Muitas vezes isso se dá através dos processos pelos quais passamos. Dentro de você há um potencial extraordinário, mas é necessário que, primeiramente, permita-se passar pelas mãos do oleiro. O fato é que, longe de Deus e do seu cuidado, andamos distantes do nosso real propósito, como se nos sentíssemos sem utilidade ou com pouco valor. Mas a realidade é que carregamos um potencial incrível, que é desbloqueado quando permitimos que o Senhor trabalhe em nossa vida. Você tem se permitido ser trabalhado por Deus? Seja paciente e submeta-se ao processo. Muitas vezes Ele utiliza-os para moldar nosso caráter e gerar amadurecimento em nosso coração. Para assim nos conduzir a uma vida extraordinária e cheia de propósitos. A partir de hoje, entenda que sua melhor versão está em Deus. Apenas permita que Ele trabalhe em sua vida. Submeta-se a Ele e coloque-se à disposição, pois você foi criado para viver grandes coisas. E a frase de hoje é: Deus permite o deserto para moldar você para algo maior. A leitura bíblica é Mateus 27 e a palavra-chave é moldado. Olha, realmente é uma palavra forte porque a gente tem que se permitir, né? Como está na reflexão. Para nós diz muito, né, minhas amigas? Porque nós encaramos uma jornada. Nós decidimos deixar Deus nos moldar todos os dias. Nós buscamos nele e por ele estarmos aqui, né, trazendo essa reflexão, essa palavra, mostrando para as pessoas que elas são filhas amadas de Deus e que elas são especiais e que existe um propósito muito maior na vida de cada um. E a nossa vida é muito valiosa, muito preciosa. Pois se o oleiro pega um amontoado de barro e transforma num vaso lindo,
Olha o que Deus faz em nossas vidas. Olha o que Ele nos permite alcançar. Mas também quando nos permitimos ser alcançados por Ele. E aí a gente olhando isso, né, eu vou um pouco para a reflexão ali de Mateus 27. Para quem não sabe, em Mateus 27 a gente fala da crucificação. Fala desde o momento em que Jesus foi entregue por Judas Iscariotes e vendido por 30 moedas. E ele se entregou. E ele tomou sobre ele o cálice mais doloroso, mais perverso. Ele tomou esse preço por nós. Ele pagou esse preço por nós. Porque realmente Deus nos ama. Ele quer muito mais para nós. Ele quer que a gente viva o extraordinário. Ele mandou o filho dele. O filho dele foi lá e cumpriu tudo calado. Calado. Ele não falou absolutamente nada. Ele não espraguejou, ele, ele não fez nada. Ele foi humilhado, ele foi moído. E ele levou consigo todas as nossas enfermidades, inclusive a nossa solidão, inclusive o nosso abandono. E eu falo isso porque muitas pessoas acham que não tem valor. Muitas pessoas acham que não servem para nada. Muitas pessoas acham que a vida delas não serve de nada e para ninguém. Muito pelo contrário. Você é especial para Deus e para muitas pessoas. Só às vezes você precisa tirar dos seus olhos as escamas, abrir os seus ouvidos. E quando a gente busca se aproximar de Deus e permite que Ele faça essa mudança, a gente sim consegue chegar mais perto daquilo que nós realmente queremos. Permita-se. Se tem pessoas que vão nos ouvir hoje, eu, a Débora e a Mônica, entendam. Essa reflexão é muito também para alcançar vocês que têm depressão, têm ansiedade, estão passando por um momento difícil na vida de vocês. Você pode ter certeza, a gente sabe o que é isso. A gente entende o sofrimento de vocês. E a gente está aqui também por vocês. Se você não tem ninguém para conversar, quiser desabafar ou precisar de uma palavra, não hesite. Eu sei que você não pode até não conhecer direito muito bem até nós, mas às vezes num grito de desespero, a gente precisa falar com alguém. A gente precisa fazer parte de alguma coisa. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e por isso que nós criamos um grupo de WhatsApp, para que a gente possa se conectar, para que a gente possa mostrar ferramentas para você, que a gente sabe, que a gente viveu isso. A gente não está falando do que a gente não viveu, do que a gente não sentiu. Não, a gente está falando exatamente da nossa jornada, da nossa vida, do que a gente passou. E a gente está aqui para dar a mão para você, para ajudar você a entender esse momento que você está passando. E se Deus está permitindo que tu passe por esse deserto, é porque Ele tem algo muito maior para ti. Porque Deus te ama. Vou passar para vocês, gurias. Bom dia, bom dia. Acho que eu vou falar por aqui, porque logo que eu iniciei a live, o cachorro do vizinho estava enlouquecido. Agora eles deram uma trégua por aqui, então vou aproveitar para mim falar. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Então, cadê? Então vamos lá. Eu ouvi
o Emerson falar e refletindo também sobre momentos desafiadores em que eu enfrentei, e eu digo para vocês, só consegui ter essa força e essa certeza de que eu ia passar nesse deserto, como fala aqui hoje na palavra, né, na reflexão, que eu fui uma pessoa muito vulnerável e realmente abri o meu coração, me prostrei diante de Deus e disse para Ele: Senhor, eu não sei o porquê eu estou passando isso, mas eu tenho certeza que Tu estás ao meu lado, que Tu és a minha força e que eu vou vencer tudo isso. E eu me permito ser moldada por Ti. Eu me permito que Tu me ajude a passar por essa situação. Me ajude a carregar a minha cruz. Deus, Ele só nos dá momentos desafiadores aqui também, porque Ele sabe que nós temos esse potencial para passar por tudo aquilo que nós talvez estamos enfrentando ou já enfrentamos na nossa vida. Mas Ele diz para nós também: seja paciente ao processo. Muitas vezes nós precisamos respeitar essa jornada. Talvez entrar lá no nosso deserto, lá no nosso silêncio, nos recolher, nos voltar para Deus, respeitar o momento para que dali a gente saia assim, vitorioso, para que a gente descubra dentro de nós potenciais que podiam estar escondidos em nós e que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Então é preciso se permitir a ser moldado por Deus, se entregar nos seus braços de Pai e dizer para Ele: toma conta da minha vida, porque só contigo eu sei que eu vou passar por esse deserto, vou enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, mas que eu vou vencer. Então é a minha fé que ela muitas vezes vai ser renovada nesses momentos, que Deus vai me capacitar para algo maior. Então, todos os desertos que nós enfrentamos, situações desafiadoras que a gente enfrenta, é que também para a gente ver que eu preciso aprender, o que eu estou passando por isso, o que eu preciso perder. Será que eu preciso me redimir com alguém? Qual foi o erro que eu cometi? Quais são as crenças que podem estar por trás disso tudo? E muitas vezes lá no meu estado de origem, né? A gente que é coach, a gente sabe, né? O que significa ir lá no estado de origem, resgatar isso nas pessoas para também auxiliar elas a perceber e fazer aquilo que precisa ser feito dentro desse processo, dentro desse suporte, ajudar a carregar a cruz para enfrentar aquilo que precisa enfrentar. Como diz o Emerson, tirar as escamas dos nossos olhos, tirar as máscaras que precisam ser tiradas de nós para viver algo novo. Então, Deus permite o deserto para nos moldar, para nos capacitar para algo maior. Então, os momentos desafiadores, é claro que quando a gente enfrenta, a primeira coisa na nossa mente que vem, e talvez uma das primeiras coisas que a gente comunica mesmo, às vezes, de forma involuntária: por que eu estou passando por isso? É questionar a Deus. Muitas vezes brigar com Deus. Mas depois que a gente se volta, às vezes a gente, depois que suporta esse processo, a gente entende o porquê. Talvez a gente precisou enfrentar isso e aonde Deus quer nos levar. Porque sim, nós, no meio de tudo, descobrimos verdadeiros potenciais. Eu falo isso por mim, porque uma das situações mais desafiadoras em que eu enfrentei, eu realmente
descobrir algo valioso que havia em mim. E talvez seja estar aqui hoje uma das grandes lições. E poder também contribuir na vida de muitas pessoas. Eu precisei passar por esse deserto, eu precisei renovar a minha fé, eu precisei buscar o autoconhecimento, eu precisei buscar uma nova metodologia, eu precisei buscar colocar algo novo na minha vida, aprender, passar por isso e hoje também poder contribuir e ajudar muitas pessoas a dar um suporte para elas enfrentar esses momentos desafiadores, talvez elas enfrentem. Mas não esqueça que essa dor, esse deserto, somente eu, que vou precisar ser forte para enfrentar. As pessoas, sim, elas podem me auxiliar, mas a dor que eu preciso, ela vai ser minha. Mas é valioso carregar aquela cruz, porque Deus, ele nos dá só aquilo que a gente consegue passar. Se não fosse, se nós não suportaríamos, ele não teria nos dado. Ele quer o nosso bem. Mas muitas vezes, para que a gente possa redescobrir essa nossa capacidade, ele né, muitas vezes nos faz com que a gente enfrente algumas situações para a gente realmente sair disso tudo ainda mais fortalecido e poder, talvez, contribuir, contar a nossa história e ajudar a muitas outras pessoas. Tá bem, gente? Vou deixar agora a Débora falar um pouquinho. Tá? Se deixar só para mim, eu fico a manhã toda aqui. Nós três somos muito fluentes e a gente fala bastante. Gente, vou trazer uma reflexão parecida que complementa tudo isso, que tem a ver com o autoconhecimento, tá? Tem um grande estudioso de autoconhecimento, tá dando eco aí. Acho que tem alguém. Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Tô ouvindo 2 vezes a minha voz. Tem um grande estudioso, um escritor, se chama Deepak Chopra, que ele diz assim: a espiritualidade de verdade significa dar significado às coisas, né? E essa coisa de dar significado às coisas é a nossa liberdade em completa autenticidade. Então, o que é isso? Dar significado às coisas é um olhar para dentro, é um olhar para essa pessoa que nós somos com integralidade, né? Então, e a gente só alcança essa autenticidade, essa integralidade quando a gente fica vulnerável, quando a gente fica nu para nós mesmos, quando a gente fica despido das coisas. Não estou dizendo despido de roupa, é despido, é vulnerável. Quando acontece um fato na nossa vida em que a gente se vê ali no fundo do poço, no deserto, ou em uma situação que talvez não leve a um deserto tão grande, mas a nossa mente traz isso para nós como se algo fosse muito desafiador. Às vezes uma traição, às vezes um comportamento muito inadequado de um filho nosso, uma situação familiar de doença, de coisas assim, sabe, gente? Quando acontece isso, a gente fica ali naquele looping de tristeza, de melancolia, de raiva, de ódio, de muitos porquês, por que isso está acontecendo, mas é um olhar de vítima, é um olhar de vítima. Porque quando tu começa a acessar essa parte nossa dentro, a primeira coisa que tu faz é perguntar: o que eu aprendo com isso? Por que isso está acontecendo comigo? E esse olhar para dentro, essa vulnerabilidade, é nos permitir aceitar essa parte nossa e ser vulnerável. Aceitar no sentido de qual é a parte de mim que diz respeito a esse fator que está acontecendo. Vou dar o exemplo aqui de uma traição, por exemplo. Qual a parte minha que tem a ver com isso que aconteceu? Por que isso está acontecendo? E o que eu aprendo com isso que está acontecendo? Quando eu tenho um filho que está com um comportamento muito desafiador e eu não estou conseguindo resolver isso, não estou conseguindo saber isso, é puxar a responsabilidade para si.
puxar e refletir qual a parte minha que diz respeito a isso? Qual a minha responsabilidade com relação ao comportamento desse meu filho, entende? Então, gente, isso é um olhar para dentro. E aí, quando eu falei assim, estar nus para si mesmos, é entender que a gente sempre tem 50% de culpa em tudo que acontece. Mas eu não estou falando isso para você se sentir culpado, e sim para você se sentir responsável. Sempre temos 50% de responsabilidade sobre tudo que nos acontece. A questão da traição, por exemplo. Muito antes de alguém nos trair, observe se você já não se traiu. Quantas vezes você traiu a si mesmo? Seus valores, seus ideais, suas convicções, o seu relacionamento, entende? E aí fica aqui essa questão em todos os sentidos. Porque hoje, dentro do coach, a gente aprendeu. A mulher nutre, colore, traz vida para o relacionamento. E o homem, ele é o prover, ele é o proteger, ele é o liderar. Quando esses pesos, essas medidas, elas não estão acontecendo dentro da energia daquele ser ali, é muito natural que ocorra traição mesmo. Porque quando você não está dentro da sua energia feminina, no caso da mulher, ou o homem não está na energia masculina dele, eu sei que aqui pode ser que venha vários comentários discordando disso, mas nós três aqui somos coaches, a gente estudou, inclusive a parte fisiológica do corpo. A gente sabe o que a gente está falando aqui. Então, quando as pessoas elas não estão agindo segundo a sua energia que você nasceu, é muito natural que as traições ocorram, entende? Quando você não está dentro da tua autenticidade. O que é a autenticidade, Débora? É olhar para dentro, para as raízes, saber que você é um ser real, que veio ao mundo nu e despido de crenças. Buscar a autenticidade é olhar as origens, como a Mônica falou. E lá na tua origem, saber quem eu sou, quem eu realmente sou. Eu sou as coisas que me disseram, os post-its que me botaram a vida inteira. Né? Dá um exemplo aqui. Eu sou medrosa, eu sou boca aberta, eu sou burra mesmo, eu sou, sei lá. Tem tantos eu sous por aí que são mentirosos. Quando a gente busca essa mudança radical, olhar para dentro, se despir das coisas que a gente aprendeu, olhar para essa vulnerabilidade nossa, baixar a guarda, saber, percebendo que nós somos 50% de tudo que nos acontece, você acha a sua autenticidade. Quando você faz isso, você acha o seu real ser. Aquele desenho perfeito que Deus fez lá, antes de você descer para o útero da sua mãe. Então, assim, eu quero fazer esse convite a parar de querer se igualar aos outros e buscar a sua autenticidade. Busque a nudez interior profunda. Quem você realmente é. O que eu faço com as coisas que acontecem comigo. Cada situação desafiadora da nossa vida serve para o nosso crescimento. Nós vivemos uma vida espiritual nessa experiência terrena. É interessante que a gente está tão apegado à carne, né? Tão apegado aqui ao corpo, ao que eu vou fazer depois, ao que eu vou fazer amanhã, à viagem, ao trabalho, à formação. E a gente esquece. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Quando
eu percebo isso e começo a colocar atenção no meu dia a dia sobre isso, eu começo a observar que eu tenho responsabilidade sobre tudo que me acontece. Eu tenho responsabilidade sobre tudo que me acontece. Alguém me pediu dinheiro emprestado, eu emprestei e a pessoa não me pagou, eu sou responsável. Eu sou responsável. Houve a traição, eu sou responsável. Eu não culpo os outros, eu não me vitimizo. Gente, se vitimizar é uma pessoa que está impregnada na criança e na dor dela, na criança interior profunda, numa criança ferida. Observe como tem pessoas que quando acontece uma coisa só falta se jogar no chão, gritar, espernear, chorar, se lamentar. E a culpa é de fulano, e a culpa é de ciclano, a culpa é do Beltrano, a culpa é do governo. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe que não me ensinou tal coisa. A culpa é sempre do outro. E qual é a parte da minha responsabilidade nisso? Gente, para uma mudança radical, profunda, você precisa puxar a responsabilidade para si. Perguntar qual a parte minha que é responsável por isso. O que eu aprendo com esse deserto, com esse fundo do poço, com toda essa situação que está me acontecendo. Por que que Deus me incumbiu dessa situação? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Quero falar também sobre outra coisa, que é quando tu começa a olhar para dentro, tu começa a entender que para tu viver o teu melhor, a tua autenticidade, o teu real ser, para te viver o projeto que Deus criou para ti, que só tu sabe, a tua missão de vida. Tu precisa amar as tuas raízes. Amar as tuas raízes significa colocar, dar um lugar aos teus antepassados, aos teus pais, principalmente. E eu sei que tem muita gente aqui, provavelmente, que tem uma questão com pai ou mãe, às vezes tem mágoa, às vezes o pai abandonou e foi morar com outra família, às vezes o pai nem registrou e se criou aqui, longe do pai, a vida inteira, sem conhecer. Dar um lugar dentro do coração significa entender que todas as pessoas têm as suas questões. E a gente não está aqui nesse planeta para ficar julgando. Como eu falei, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, quando eu compreendo que eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Eles emprestaram um material genético para eu estar aqui. Se alguém agradece ao que eu faço, se alguém contribui, se eu contribuo na vida de alguém, é porque 50% no material genético do meu pai foi me dado. 50% do material genético da minha mãe foi me dado. Então, só por isso eu preciso colocar eles no meu coração. Dar um lugar dentro de mim a eles. E amar as raízes tem a ver com olhar para nossos avós, nossos bisavós. Entender que a gente tem células de memória e a dor que eles passaram lá atrás. Né? Nós moramos num país que foi colonizado, então a dor que os nossos ancestrais passaram, de alguma forma pode estar aqui, agora, gerando repercussão na nossa vida. Abandonos, tristezas, rejeições. Tem pessoas que sentem essa melancolia, Emerson, essa depressão, essa tristeza profunda. Eu conheci pessoas que chegaram no mais alto escalão de uma empresa, tinham uma família linda, tinham dinheiro, mas se sentiam tristes. O que é isso? Gente, pode ser muito provável que carregue a dor dos ancestrais. As nossas células de memória
carregam um pouco do que cada um passou lá atrás. Como eu falei, nós todos aqui somos descendentes de pessoas que vieram de outros países. O que aconteceu com os teus avós? Você já parou para analisar? O que aconteceu com os teus bisavós? Você já parou para analisar, para pensar, para perguntar para os teus pais? Será que tu não está carregando aí uma dor deles também através de todo esse tempo? Então, quando a gente olha para dentro, para essa nossa, buscando essa nossa autenticidade, a gente começa a perceber que dá um lugar no coração para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós, talvez até para os nossos tataravós, os que vieram dos outros países e passaram horrores para ajudar a colonizar esse país. Dar um lugar a eles. É cultivar e amar as nossas raízes. E aí a gente consegue viver esse real ser em plenitude. Porque a gente consegue perceber que tudo, que a gente consegue perceber o plano perfeito que Deus fez para nós. A gente consegue prosperar na vida. A gente consegue ter um relacionamento incrível com alguém. Por quê? Porque tu começa a aceitar tudo como foi, como o melhor que poderia ter sido. Aceitar que cada vez que acontece um desafio na tua vida, aquele desafio é para o teu crescimento e evolução espiritual. Se a gente entende que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, a gente percebe que tudo que acontece é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. A gente para de reclamar, a gente para de murmurar, a gente para de se lamentar. A gente começa a ver que tudo pode ser mudado mediante a nossa consciência e nossa autorresponsabilidade. É isso. A mudança radical, a mudança interior profunda começa por nós, nos autorresponsabilizando por tudo, absolutamente tudo que acontece conosco. E se alguém aqui tem dificuldade, a gente se coloca à disposição aqui. Como o Emerson falou antes, nós criamos um grupo de WhatsApp, você está convidado, tá? O link está na nossa bio, na minha bio está. E se você quiser entrar para o grupo, a gente vai colocar materiais exclusivos lá, o planner do dia, e também esclarecer dúvidas e ajudar aí quem precisa ser ajudado. Passo a reflexão para você, Emerson. Olha, a tua reflexão vista de forma, né, da ciência, do nosso estudo, do que a gente buscou, né, do autoconhecimento. E quanto isso também está ligado, a gente está conectado espiritualmente, né, com Deus. E isso eu trago assim, falo de mim, né? Eu não tinha essa conexão com Deus. E eu tinha um problema também que eu precisava resolver, que era com meu pai. E eu não sabia. E quando eu resolvi esse problema com meu pai, automaticamente, foi incrível, eu me conectei com Deus. Para te ver, muitas vezes, e isso até mesmo nos atendimentos que eu fiz, eu reparei que as pessoas que têm problema com seu pai têm problema com Deus. Elas não conseguem, né? Quando normalmente a gente fala de Deus e a pessoa, não me vem com Deus, eu não quero falar sobre isso, eu não acredito, eu disse, tá tudo certo. Neste momento eu já sei que essa pessoa, ela tem um problema com o pai dela. É incrível. Essa pessoa precisa liberar um perdão. Essa pessoa precisa entender que é aquilo que tu disse. As pessoas são consequências de outras pessoas e de outras situações. E que elas deram o melhor que elas tinham, nas condições que elas tinham, com o que elas tinham.
Só que isso vai passando de geração em geração. E alguém vai uma hora quebrar. Assim como nós quebramos, né? A gente precisa romper isso. E a gente rompe isso quando a gente entende, né? Da mesma forma que eu entendi que o meu pai deu o melhor dele com o que ele tinha, nas condições que ele tinha, no momento que tinha. E tá tudo certo. E eu amo ele. E tá tudo certo. Ele... Ah, mas Emerson, teu pai batia em ti, teu pai gritava contigo, teu pai te falava palavras que te machucavam. Fez. Ok. Passou. Eu passei por esse deserto. Passei. Sofri. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a gente está numa evolução. E quando a gente se permite evoluir, e aí também vem o que o Paulo diz, viver a metanoia, que é a transformação de mente, que é entender, te entender e entender que faz mais sentido o que as pessoas estão fazendo contra ti, ou no caso, o que ela estava passando para mim diz mais sobre ela do que de mim. Em nenhum momento eu me coloquei, até aquele momento que eu fiz o método, até aquele momento eu nunca tinha me colocado na situação que meu pai havia vivido na infância dele. Eu não sabia. Eu nunca procurei saber como foi a infância do meu pai. E muito menos dos meus avós. Mas quando eu busquei, né? Claro, primeiro eu perdoei, eu entendi, e depois porque a gente fica, né? Eu vou querer saber agora. E aí, quando eu fui saber a história, eu entendi que tanto meu pai quanto meu avô tinham uma criança ferida, machucada. E pessoas feridas e machucadas ferem e machucam outras pessoas. Não por querer, não é por querer, é involuntário, tá nela. Vem, essa carga vem. Às vezes inconscientemente a pessoa te ama. Ele é teu pai, ele te ama, ele gosta de ti. Ele quer te dar um melhor, só ele não sabe como. Por quê? Porque ele está dando o que ele recebeu. Por isso que quando a gente se conecta, isso que é legal, né? Depois que eu passei por isso, eu me conectei com Deus. E aí, quando eu me conectei com Deus, eu entendi que Deus, ele também permite que a gente aprenda mais dele. E quando a gente quer ter intimidade com Deus, a gente vai buscar num livro que tem aí alguns milhares de anos, né? E que é um dos mais vendidos, aliás, o mais vendido, né? Não tem nenhum, acho que bata, porque acho que muitas pessoas, pelo menos no Brasil, têm uma Bíblia, e muitas vezes as pessoas têm uma Bíblia lá e está na cabeceira e nunca abriu a Bíblia. A Débora e a Mônica sabem que uma das atividades que a gente faz no nosso processo olha, abre lá o Salmo ou o Provérbio e lê o do dia. Ah, mas por que eu tenho que ler? Lê, porque é um livro de sabedoria, é um livro de conhecimento, aqui são histórias, são relatos, são testemunhos, são cartas de amor ao próximo. A gente conhece a história e ainda tem o prazer de ver o amor de Deus imensuravelmente por nós nas cartas que Paulo fez, nos relatos das histórias contadas pelos apóstolos, do que eles viram, ouviram e sentiram. Olha só, viram, ouviram e sentiram. E quando a gente lê isso, a gente também se conecta com isso. Quando a gente ouve um louvor, quando a Mônica vem e traz um louvor para nós,
que ela escolheu com todo amor e carinho ali para colocar para nós ouvir. Olha só, olha o quanto Deus é bom, e ela com certeza ela fez isso porque ela sentiu no coração dela. E Deus permitiu e tocou o coração dela. Disse: não, olha, traz isso. Ali a gente entende que a gente tem que perdoar os nossos pais e que a gente tem um Deus Pai maravilhoso querendo que a gente viva o extraordinário. E hoje eu estou aqui num retiro de jovens. Os jovens estão lá orando, louvando e aprendendo sobre Deus Pai, e que Deus ama eles e que eles têm que perdoar. Olha só, perdoar. Muitos deles chegam na nossa igreja feridos, machucados. E aí a gente apresenta o amor de Deus. Porque a gente sabe que muita gente talvez não vai chegar, ainda mais os jovens. A gente é pai, eu tenho uma filha de 18 anos. A gente tem filhos, né, Mônica, né, Débora? A gente sabe se os pais não buscarem, não apresentar, se nós deixar eles para o mundo, a gente não sabe qual amigo que ele vai ter. Se esse amigo vai convidar ele para ir para uma igreja, ou vai convidar ele para beber numa esquina, ou se drogar, ou fazer uma besteira que ele vai se arrepender. A gente não sabe. Por isso, a presença nossa e os exemplos que nós damos aos nossos filhos são importantíssimos para o desenvolvimento deles. E agora eu vou passar para a Mônica, para nós fazer o nosso rotineiro, né, Mônica, de gratidão de hoje. Contigo. Precisamos ser lapidados como diamantes, né? Passar por tudo isso, enfrentar tudo isso para vencermos. Perdoar a quem precisa perdoar, curar as nossas feridas, as nossas dores emocionais, não nos vitimizar para viver o nosso propósito, né? É nos permitir a ser moldados por Deus. Então agora, para que a gente também sinta o quanto nós somos especiais para Deus, o quanto nós somos moldados, lapidados para Ele, o quanto Ele está ao nosso lado todos os dias, nos auxiliando a nós enfrentar essas situações que são desafiadoras, talvez num primeiro momento, mas quando você olha com carinho, você entende assim, o que eu preciso aprender com isso, e você realmente olha para dentro de você e faz aquilo que precisa ser feito para viver algo novo e ser uma nova criatura, a gente também precisa começar a olhar para a nossa vida com os outros olhos, né? Com outros olhos. E olhar que Deus, ele é tão perfeito que tudo que ele fez, tudo que ele faz, é porque realmente ele nos ama. Ele nos deu uma vida abundante, ele nos deu algo extraordinário, que nós temos essa imensidão de mundo, que é tudo tão perfeito. E nós precisamos também agradecer pelos desafios, pelos desertos, e agradecer por nós passar, suportar essa jornada, porque nós suportamos, indiferente daquilo que a gente passa, nós suportamos sim. E nós precisamos, depois de passar, depois de enfrentar situações desafiadoras, olhar para trás e agradecer. Agradecer por nos permitir que Ele nos lapide, que Ele nos molde. Então, agora, o que nós vamos fazer, e o convite que a gente faz também, né, que a gente iniciou lá no primeiro dia, que você tenha um papel e uma caneta na mão, e que você tire alguns minutinhos aqui conosco, isso faz parte da nossa rotina diária, escrever os teus motivos de gratidão, e quando você escreve os teus motivos de gratidão, é você também ser grato a Deus pelos momentos desafiadores e por você ter por você ter passado por esses momentos e por você principalmente ter aprendido o que precisava ter aprendido. É você olhar para você e você agradecer. Olha, aqui eu comecei a live, estava escuro, agora já está ficando claro. É você agradecer por você ter respirado, pelo sopro de vida, porque Deus nos permitiu hoje viver mais um dia. É você começar a olhar para tudo que você tem,
pela casa, pelo alimento que você tem, pelos filhos que você tem, que por mais que muitas vezes enfrentamos desafios, como pai, como mãe, mas olhar para tudo isso e agradecer. E olha quem chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui. Ah, Então vamos lá, gente. beijo! Vamos pegar e vamos agradecer. Débora, se tu conseguir, coloca um louvor aí para nós e vamos fazer os nossos motivos de gratidão. Vamos lá, pessoal. Vamos começar assim, ó. Eu sou grato. Lembrando, né? A gente sempre começa. Eu sou grato. E eu sou grato por Deus ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje com essas minhas amigas maravilhosas, num lugar maravilhoso, abençoado por Deus. E estar aqui na Aba Fest com o pessoal da Aba Church, a qual sou líder. E eu agradeço todos os dias por isso. Vamos agradecer esse dia lindo que está raiando, esse dia lindo que está começando e que vai ser extraordinário. Quem entrou na live mais cedo e não sabe o que a gente vai fazer agora é escrever os nossos motivos de gratidão. Então, você tem uns 2, 3 minutinhos para escrever os teus motivos de gratidão. Eu te convido a escrever. Aí, então, gente, depois de iniciarmos aqui, né, escrevendo também nessa manhã os nossos motivos de gratidão, depois de nós refletirmos sobre o que foi falado hoje, né, o que a leitura do Café com Deus nos apresenta nesse dia de hoje, que é sobre nós olhar também para nós, para o nosso potencial que nós temos, também é nos permitir, né, ser moldados por Deus, enfrentar os desertos que precisamos enfrentar. Vamos aí para mais um novo dia, para um sábado incrível que está apenas começando, que hoje você possa sair também certificado do seu coração por algo que Deus falou, não sei se foi o que eu falei, se foi o que o Emerson falou, se foi o que a Débora falou, e de certa forma você também possa ser mudado por algo do que a gente falou, e você possa trazer a sua reflexão para você, e você também precisa de nós aqui, né, para abrir seu coração bem? Que você possa ter um sábado incrível, muito abençoado e possa, assim, olhar todos os dias para a tua vida e agradecer. Mesmo pelos desafios que você tem, porque são eles que nos fortalecem. Beijo no teu coração e um maravilhoso e abençoado. Quer te despedir, Débora? Pode fazer. Vou deixar um último recado. Gente linda, gente abençoada, você só vai viver a tua autenticidade, a tua real identidade, o projeto perfeito que Deus criou para a tua vida, quando tu romper os antigos padrões, quando você realmente romper, olhar para dentro de si com humildade, com coragem, acessando essa vulnerabilidade, se permitindo acessar a humildade. Então, rompendo completamente com todo e qualquer padrão disfuncional e antigo que tu pode, inclusive, ter acessado dessa herança, dessa carga hereditária vinda dos teus pais ou dos teus avós. Então, assim, é esse o convite que eu quero fazer para vocês, acessar essa mudança radical profunda
que todos nós aqui em algum momento fizemos e estamos buscando em nossas vidas, ainda diariamente fazer. E se você tiver dúvidas, se você tiver dificuldade para acessar isso, se você tiver dificuldade com ser mais autorresponsável também, como nós colocamos antes, nós criamos um grupo no WhatsApp que a ideia ali é compartilhar conteúdo, o material de hoje, o planner para você escrever seus motivos de gratidão, para você escrever também suas decisões, porque no momento que você ouve uma live como essa, que traz muita consciência, eu digo live, mas é uma aula, gente. Vamos lá, é uma aula. Quando você ouve uma aula como foi essa, você pode sim tomar decisões. Então, entra ali no nosso direct, chama, nós vamos mandar o link deste grupo que nós criamos, que é um grupo justamente criado para ajudar você a destravar e desbloquear para o seu melhor, tá? A limpar essas crenças, romper com esses padrões. Tá bom? Tá bom? Eu me despeço por aqui. Gratidão a todos que vieram, gratidão a todos que vão assistir essa live depois. E lembre, essa live vai ficar por 7 dias e depois nós iremos tirar, ok? Então aproveita, envia para quem precisa deixar de se vitimizar. Envia para quem precisa acessar o amor de Deus. Tá bom? Beijo no coração, excelente sábado. Obrigado para todos vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.